Olá! Um tempo atrás, o analista Sérgio Gomes fez uma apresentação que, olha, realmente mudou a forma como muita gente enxergava o varejo. Ele foi lá e respondeu uma pergunta que tira o sono de qualquer lojista. Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nos principais pontos daquela análise e descobrir o que foi revelado sobre o nosso jeito de comprar. E tudo começou com essa pergunta aí, uma pergunta que vale ouro no varejo de hoje. Com o avanço do e-commerce, a loja física está mesmo com os dias contados? Essa foi a grande provocação que deu o pontapé inicial em toda a discussão. E a resposta para essa pergunta, curiosamente, não estava no futuro, mas sim no presente. A análise mostrou que, para entender o destino das lojas, primeiro era preciso entender quem é que entra nelas. O foco, então, foi todo em decifrar o consumidor de hoje, que é, radicalmente diferente do que era há uns anos. Para desvendar esse mistério, a análise foi dividida em 4 etapas principais. Primeiro, foi apresentado o tal do paradoxo Figetal. Depois, uma nova métrica da velocidade. Com isso em mãos, aí sim foi possível olhar para o futuro da loja física e, por fim, descobrir quem é que realmente bate o martelo na hora da compra. Vamos seguir essa jornada. Ok, mergulhando no primeiro pilar. A análise trouxe uma verdade que não dá mais para ignorar. Aquela velha separação entre o comprador online e o comprador de loja física acabou. Simplesmente não existe mais. Hoje, existe um consumidor só, o consumidor híbrido. E para esse novo perfil foi criado o termo Figital, que é a fusão de físico e digital. A definição é bem poderosa. É aquele cliente que não vê fronteira nenhuma. É aquela pessoa que pesquisa online, vai na loja para ver o produto e ali mesmo, com o celular na mão, já está comparando o preço. Esse é o consumidor figital. E esse comportamento figital aparece de 2 formas principais. De um lado, o showrooming. A pessoa vai na loja só para ver, para tocar no produto, mas compra online, geralmente atrás de um preço melhor. Do outro, o web rooming, que é o caminho contrário. Ela pesquisa tudo na internet e vai para a loja física fechar o negócio, buscando confiança. A grande questão levantada na análise foi: qual desses 2 caminhos é o mais comum? E aqui veio um dos dados mais impressionantes da análise. Foi revelado que 72% dos consumidores praticam o web roaming. Isso muda completamente o jogo. Ao contrário daquele medo de que as pessoas só iam usar a loja como vitrine, a realidade mostrada foi que a grande maioria usa a internet para pesquisar e depois vai comprar na loja física. Uma oportunidade, assim, gigantesca. Avançando para o segundo pilar, a análise propôs uma nova forma de pensar, a métrica da velocidade. A lógica é bem simples. Para lidar com um consumidor que vive no ritmo da internet, o varejo precisa urgentemente começar a medir a urgência dele. A definição é direta. A métrica da velocidade é, basicamente, o tempo que um cliente leva para tomar uma decisão. O ponto-chave da análise foi que quanto mais rápido for esse processo, maior a chance de conversão e menor o risco de perder a venda para a concorrência. O tempo literalmente se tornou o dinheiro. E para medir isso na prática, a jornada foi dividida em 3 momentos. Primeiro, a entrada, que é o contato inicial. Depois, a identificação, o momento de entender o problema real do cliente. E, por fim, a proposta, quando a solução é apresentada. O grande objetivo, segundo a análise, é fazer o cliente passar por essas etapas do jeito mais rápido e fluido possível. Os exemplos práticos dados na apresentação foram muito claros. Um cliente perdido na loja, a velocidade de compra dele, despenca. Um vendedor que aborda e resolve a dúvida em minutos, a velocidade dispara. O alerta final foi bem enfático. Esse consumidor figital que está acostumado com a agilidade do online, ele simplesmente não espera mais 15 minutos por um atendimento. Com esses conceitos bem estabelecidos, a apresentação finalmente voltou à pergunta inicial. Só que dessa vez, a resposta não foi baseada em achismo, foi baseada em dados, em números concretos do mercado. E este slide da apresentação foi talvez o mais revelador de todos. Olhando os números dos últimos anos, o que a gente vê? Uma estabilidade impressionante. Apesar de toda a conversa sobre a ascensão do online, a loja física se manteve ali, firme, com quase 90% do mercado. A dominância, segundo os dados, é absoluta. Portanto, a conclusão apresentada foi assim, inequívoca, respondendo de vez à pergunta inicial. Não é o fim da loja física. Na verdade, a dominância dela no mercado foi classificada como incontestável. O jogo não acabou para o varejo físico, ele só mudou de regras. E a análise explicou exatamente quais são as novas regras desse jogo. A loja física não deve mais brigar por preço, porque essa é uma briga que o online geralmente vence.
A grande vantagem competitiva dela está na experiência, naquilo que o digital não consegue entregar. O toque, a validação de um especialista e, acima de tudo, um relacionamento de confiança. E aí chegamos ao último pilar, onde a análise foi ainda mais fundo. Depois de entender o consumidor e a loja, a pergunta foi: ok, mas dentro de casa, quem é que realmente bate o martelo na hora da compra? Os dados revelaram que em 61% das vezes a decisão é em família. Em 29% a pessoa decide sozinha. Mas o grande insight da análise estava nos 10% que sobraram, a influência externa. Um número que parece pequeno, mas que foi mostrado como o fator mais estratégico e muitas vezes o decisivo. E a análise fechou com essa frase de impacto, que resume tudo. De onde vem essa tal influência externa? Do YouTube e de profissionais da área, como um arquiteto, por exemplo. A conclusão foi um verdadeiro soco no estômago do varejo tradicional. A opinião de um vídeo na internet ou de um especialista de confiança, hoje, tem mais peso do que a de um vendedor despreparado na loja. Uma reflexão e tanto sobre quem realmente detém o poder na jornada de compra moderna.